Então, bom dia a todos outra vez. Hoje é dia 4 de julho e é o nosso 12º encontro. E nós lemos um trecho da última vez, bastante instigante, né? Para que a gente possa refletir bastante. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Se não, eu vou colocar o que ficou para mim e daí vocês acrescentam. Então, ele está falando ainda naquele capítulo dos três mundos, né? E nessa partezinha que nós lemos, que não foi muito, mas foi tão cheia de coisas, que ele está falando dessa diferença desse mundo anímico, né? Que ele fala dos vários aspectos desse mundo anímico. Então, ele vai dividindo didaticamente quais são essas sensações, porque são sensações, são vivências internas que a gente tem, diferente do mundo físico, né, que ele fala, e ele vai dando alguns, eu acho que eu não posso falar degraus, mas alguns aspectos desse mundo anímico, porque, na verdade, ele divide para a gente compreender um pouco, mas aquilo que a gente entende é que tudo isso acontece simultaneamente, né? Está tudo unido. Então, ele fala desta, dessa região das ânsias ardentes, né? Que a gente falou. E ele fala uma coisa bem importante, que nesse mundo anímico, a grande diferença, ou o grande aspecto para que a gente possa entender esse mundo anímico, é a gente olhar para essas duas forças, as forças da simpatia e da antipatia. E ele coloca que a primeira etapa, se a gente pode dizer, dessa formação anímica, ele chama de ânsias ardentes, onde existe bastante antipatia. Então, a força de antipatia são essas forças de repulsa. Mas, ao mesmo tempo que ele diz que existe bastante antipatia, também existe simpatia, porque vai chegar uma etapa aí que só vai existir a simpatia, segundo o que ele diz, né? Mas aqui a predominância nas ânsias ardentes é exatamente da antipatia. E aí que estão os nossos instintos mais egoístas, né, que ele diz. E que se relaciona se a gente fizer uma relação com o nosso mundo material, se relaciona aos corpos sólidos, corpos físicos sólidos. Depois ele fala da suscetibilidade fluida, nossa, o som aqui hoje, da suscetibilidade fluida, aonde simpatia e antipatia estão em equilíbrio. Então, e essa etapa está associada à substância líquida. Então, não tem essa avidez que existe nas ânsias ardentes, né? Mas existe uma sensibilidade maior, uma sensibilidade mais fluida da alma. Daí, a terceira etapa, a simpatia prevalece, e daí ele fala da substancialidade dos desejos, né? Que ele chama de região dos desejos, e que está relacionado ao elemento ar do mundo físico, e ele diz que o ar tem essa tendência, então, a se expandir, e se estende em todas as direções. Então, nesse sentido, se mistura com aquilo que está lá fora, vamos dizer assim. Aí ele fala da região do prazer e do desprazer, e ele diz que o sentir é essa trama do mundo anímico, né? E aí essa questão do prazer e do desprazer nos traz esse bem-estar anímico, né? Essa relação entre prazer e desprazer. Aí ele vai para a região da luz anímica, e aí, a partir dessa fase,
E a partir desta fase, nossa, o sol aqui hoje está que tá. A partir dessa fase da luz anímica, aí ele diz que a antipatia sai de cena. Então, a partir dessa etapa, é só simpatia, ou seja, você se espalha, você aceita tudo, vamos dizer assim, você reconhece talvez tudo, né? Então, o que ele diz é que a partir daí, o que vai agir, o que vai reinar é uma livre irradiação. É como se fosse um derramamento. Então, você está misturado com tudo. Daí ele fala da energia anímica ativa, que também está como essa etapa mais elevada, então tá com essa antipatia não existe mais, só simpatia. E chega na vida anímica propriamente dita. Então, ele faz toda essa divisão, que é bastante, né? A gente leva no coração e vai entendendo aos poucos o que significa isso. Eu acho que lá mais para frente ele vai explicar um pouco mais a respeito disso, tá? Mas é, é como se fosse a estrutura desse corpo anímico que ele fala. Se a gente pudesse falar essa palavra estrutura, já é difícil, né, de entender com todas essas qualidades que ele vai descrevendo aqui. Mas são etapas que se misturam, né, que não são assim delimitadas como a gente está lendo aqui. Então, se alguém quiser completar com mais alguma coisa, senão continuamos a ler. Posso ler? Então vamos lá. Através das três. Então, ele falou, só para. Eu vou ler um pedacinho do parágrafo anterior, só para a gente lembrar outra vez disso. É preciso, pois, distinguir três regiões inferiores e três superiores no mundo anímico. Ambos os planos são interligados por um quarto plano, o que resulta na seguinte divisão do mundo anímico. Então, região das ânsias ardentes, região da suscetibilidade fluida, região dos desejos. Esses são os inferiores. Estão interligados por essa região do prazer e desprazer às regiões superiores. Região da luz anímica, região da energia anímica ativa e região da vida anímica. Através das três primeiras regiões, as formas anímicas recebem suas propriedades conforme as relações de antipatia e simpatia. Através da quarta região, a simpatia atua nas próprias formações anímicas. Através das três superiores, a força da simpatia vai se tornando cada vez mais livre, resplendentes e vivificantes. As substâncias anímicas dessa região do espaço anímico permeiam, despertando o que em outras circunstâncias se perderia por si mesmo na própria existência. Poderia parecer supérfluo, mas, a bem da clareza, frisaremos que essas 7 partes do mundo anímico não representam, em absoluto, regiões separadas em si. Assim como o sólido, o líquido e o gasoso se interpenetram no mundo físico, ânsias ardentes, suscetibilidade fluida e energias do mundo dos desejos interpenetram-se no anímico. E do mesmo modo como o calor penetra nos corpos físicos e a luz os ilumina, assim ocorre no anímico em relação a prazer e desprazer e também à luz anímica. Algo semelhante sucede com a energia anímica ativa e a vida anímica propriamente dita. Tudo bem? E agora vamos para o segundo item. A alma no mundo das almas após a morte. A alma
é o vínculo entre o espírito do homem e seu corpo. Suas forças de simpatia e antipatia, que por suas inter-relações ocasionam as manifestações anímicas, ânsia, excitabilidade, desejo, prazer, desprazer e etc., atuam não somente entre uma forma anímica e outra, mas se manifestam também perante as entidades dos outros mundos, o físico e o espiritual. Enquanto a alma vive no corpo, de certo modo ela participa de tudo o que se processa nesse corpo. Quando as funções físicas do corpo ocorrem com regularidade, surgem na alma o prazer e o bem-estar. Quando essas funções são perturbadas, manifestam-se o desprazer e a dor. E também nas atividades do espírito, a alma tem sua participação. Um pensamento a enche de alegria, outro de horror. Um juízo correto tem a aprovação da alma e um falso seu desagrado. Enfim, o estágio evolutivo de uma pessoa depende da direção tomada pela inclinação de sua alma. Um ser humano é tanto mais perfeito quanto mais sua alma simpatize com as manifestações do espírito. E é tanto mais imperfeito quanto mais suas inclinações sejam satisfeitas pelas funções do corpo. O espírito é o ponto central do homem, e seu corpo é o intermediário por meio do qual o espírito não só observa e conhece o mundo físico, mas também atua nele. A alma, porém, é a mediadora entre o espírito e o corpo. Ela extrai da impressão física causada pelas vibrações do ar, no ouvido, a sensação do som, experimentando prazer nesse som. Tudo isso ela comunica ao espírito, que assim alcança compreensões do mundo físico. Um pensamento que surge no espírito é transformado pela alma em desejo de realização, só podendo por esse meio, com a ajuda do instrumento corpóreo, tornar-se ação. Ora, o homem só pode cumprir sua missão deixando-se reger pelo espírito em todas as suas ações. A alma por si mesma pode dirigir suas inclinações tanto para o físico quanto para o espiritual. Ela pode, por assim dizer, tanto baixar seus tentáculos ao mundo físico, quanto alçá-los ao espiritual. Quando ela emerge no mundo físico, é impregnada e tingida em seu próprio ser pela natureza desse mundo físico. Mas, como o espírito só pode atuar no mundo físico por intermédio da alma, ele mesmo fica, por isso, orientado em direção ao físico. Suas formações são atraídas pelas forças da alma para o mundo físico. Observe-se um homem pouco desenvolvido espiritualmente. As inclinações de sua alma dependem das funções do corpo. Ele só sente prazer com as impressões que o mundo físico produz sobre seus sentidos. E, em virtude desse fato, sua vida intelectual também é inteiramente arrastada para essa esfera. Seus pensamentos servem apenas à satisfação de suas necessidades físicas. A Ana Rita tem algum... Ah, é? Eu não estou vendo aqui. Fala, Ana Rita.
Oi, Helena, bom dia. Bom dia. Essa satisfação do corpo físico é necessidade biológica mesmo, que ele fala isso, ou também intenções nossas, que não sejam físicas, assim, de uma ação não muito correta, isso também, ou é só o corpo físico? Uma gula, uma coisa assim, eu falo satisfação do corpo físico mesmo, É. ou tem a questão das emoções aí no meio? Então, o que eu entendo é assim, que a gente pode ter um caminho mais ligado ao mundo espiritual, com ideias menos materialistas, mais com busca de sentido da vida, mais com busca do que é essencial na vida, ou a gente pode se fixar mais a esse mundo material, né? Então, desde a alimentação até a necessidade de poder, muitas coisas, a necessidade do poder, a necessidade de ter cada vez mais dinheiro, né? Então, é assim, depende da escolha que a gente faz ao longo da vida, se eu me vinculo mais ao mundo espiritual ou se eu me vinculo mais a esse mundo material. E o mundo material entende não só as necessidades básicas, mas também pensamentos voltados para aquilo que me traz mais o que, Cris? Mais poder, mais, mais poder, mais dinheiro, né? Então, aquela história que não adianta ter um carro, precisa ser o melhor carro, né? Então, o que, que é a essência? Né? O que, que a sua alma pede? Aquilo que tem sentido ou aquilo que te traz um status na vida, por exemplo? Eu entendo dessa forma. Entendi. É que eu estava achando que era só relacionado com as questões biológicas mesmo, mas na Não, verdade são ações que te levam a uma vida materialista, seria isso. exatamente, exatamente. Tá, tá. Entendi. Obrigada. Então a gente está aqui, né? Enquanto vive de encarnação em encarnação, estamos aqui, né? Enquanto vive de encarnação em encarnação, o self espiritual deve ter sua direção cada vez mais determinada pelo mundo espiritual. Sua faculdade cognitiva deve ser dirigida pelo espírito da verdade eterna e seu agir pela bondade eterna. A morte, considerada como fato do mundo físico, significa uma alteração das funções do corpo. Com a morte, este deixa de ser, por sua constituição, o mediador entre a alma e o espírito. A partir da morte, ele fica inteiramente subordinado em suas funções ao mundo físico e suas leis. Transfere-se para este a fim de dissolver-se aí. Somente esses processos físicos do corpo podem ser observados após a morte com os sentidos físicos. O que então acontece com a alma e o espírito escapa a esse sentido, pois alma e espírito só podem ser observados sensorialmente durante a vida, à medida que se exteriorizam em processos físicos. Após a morte, tal exteriorização não é mais possível. Por isso, a observação dos sentidos físicos e a ciência que nela se baseia não vem ao caso quando se trata de investigar o destino da alma e do espírito após a morte. E é aí que entra um conhecimento superior, fundado na observação dos processos nos mundos anímico e espiritual. Uma vez separado do corpo, o espírito permanece vinculado à alma. E do mesmo modo como durante a vida física o corpo o ligava ao mundo físico, agora a alma o prende ao mundo anímico. Mas não é nesse mundo anímico que se encontra seu verdadeiro e autêntico ser.
ao mundo anímico incumbe somente ligar o espírito a seu campo de ação ao mundo físico. Para aparecer com forma mais perfeita numa nova encarnação, ele deve extrair energia e fortalecimento do mundo espiritual. Contudo, ele foi vinculado ao mundo físico pela alma. Está preso a um ser anímico que é perpassado e colorido pela natureza do mundo físico, e por isso ele próprio recebeu essa orientação. Depois da morte, a alma não está mais vinculada ao corpo, mas somente ao espírito. Agora ela vive no meio anímico. Assim sendo, só as forças do mundo anímico podem ter ainda uma influência sobre ela. Cícero, acho que o Cícero levantou a mão. Sim, Cícero pode Alô? perguntar. É, é que fui atravessado por várias coisas aqui em relação a essa simpatia e antipatia. E eu ando assim um pouco meio antipático com. Deixa eu abrir aqui a câmera. Eu ando um anímico antipático com os protestantes aqui, sabe? É, eu não me sinto bem ouvindo eles assim, como se ali tivesse. Tá vazio, sabe? Principalmente para eles aqui, que morreu, acabou. Não existe encarnação, né? E agora trazendo esse lugar que a alma após a morte, né? Que se prepara para um outro corpo a partir dessas vivências, né? E assim, é uma briga aqui interna minha com essa questão do evangelho, com eles lerem, com, né? Que eu acho um pouco confuso. Não sei por que que isso estou falando, mas essa é a minha antipatia, né, com Uhum. relação a essa espiritualidade que os protestantes leem isso de uma maneira como se não existisse o espírito, como não retornar, como uma reencarnação, como não melhora, que estando ali já está resolvido. Pois é. E aí, o que a gente vai falar, né? Assim, a gente fala dessa coisa, né? Essa simpatia e essa antipatia, quando a gente traz para a nossa vida diária, a gente também entra nesse mundo da polaridade, né? Eu gosto e eu não gosto. E daí a gente tem que olhar e perguntar o que que isso tem a ver comigo, né? O que que isso tem a ver comigo? É, Pronto. essa assim, o exercício que todos nós fazemos quando a gente tem essa repulsa em relação a alguma coisa, né? Certo. Obrigado. Bom, continuando. Assim sendo, só as forças do mundo anímico podem ter ainda uma influência sobre ela. E também o espírito se acha inicialmente vinculado a essa vida da alma no mundo anímico. Ele se encontra tão ligado a ela quanto está ligado ao corpo durante a encarnação física. O momento da morte do corpo físico é determinado pelas leis dele. No geral, aliás, cabe dizer que não são a alma e o espírito que abandonam o corpo, mas este é que é dispensado por ambos quando suas forças não mais podem atuar no sentido da organização, entidade do homem. O mesmo ocorre na relação entre alma e espírito. A alma entregará o espírito ao mundo espiritual superior quando suas forças não mais puderem atuar no sentido da organização anímica do homem. O espírito será libertado no momento em que a alma tiver entregue à dissolução, o que ela só pode vivenciar no interior do corpo.
conservando apenas o que puder continuar a viver com o espírito. Esse resto, que aliás pode ser vivido no corpo, mas fica impresso no espírito como fruto, liga a alma ao espírito no puro mundo espiritual. Para se conhecer o destino da alma após a morte, é preciso considerar igualmente seu processo de dissolução. Sua tarefa anterior era dar ao espírito a orientação para o físico. No momento em que cumpriu essa tarefa, ela toma a direção do mundo espiritual. Em virtude dessa natureza de sua tarefa, na verdade, deveria passar logo a agir apenas espiritualmente, já que está despojada do corpo e, portanto, não pode mais ser um vivo. Eliana, a Oi. Rosana tem uma questão. Sim, Luciana. Obrigada. Então, na verdade, então, quando o corpo fica aqui, a alma ainda prossegue com o espírito, mas a depender, não é assim, já libera o espírito. Vai depender de um resquício que ela tem ainda ligado a esse corpo físico que ficou, pereceu, é isso? Então, Ou o corpo, seja, teriam, por exemplo, almas penadas, que ficam, é mais ou menos isso? então, o que eu entendo é assim, o corpo fica, a alma se desprende e ela vai fazer um caminho de purificação, alma e espírito. Vão fazer um caminho de purificação. Chega um momento que essa alma ficou purificada e ela se purificou e ela não precisa mais seguir. Então, nos caminhos mais superiores, é o espírito que segue. É o seu eu que vai seguir, entendeu? O anímico é esse corpo astral que vai ser purificado ao longo de muitos séculos aí, né? Depois, a hora que se purificou, resolveu, daí segue o seu espírito, que é a sua essência, que vai, porque senão você se perderia. Você volta sem o seu eu permanece sempre. Entendi. E esse processo é individual para cada um. Pode ser um tempão, pode ser pouco tempo, pode ser O tempo que a simultâneo. gente fica em cada esfera depende de cada um. Pelo menos é o que a gente lê aqui. Obrigada. E agora eu não sei mais onde eu estou. Já te falo, mas Ana Rita também quer se colocar. Tá. Fala, Ana. Ana. Desculpa. Não, é que não, acho que não bati direito no botão. Enquanto a gente está encarnado, a gente sofre essas ações exteriores, na nossa relação com esse mundo físico, certo? Aí, quando a gente morre, o corpo anímico tem uma outra atuação. Mas falam que a gente sofre influência de forças nesse mundo, dessa parte anímica. Que forças são essas, né? Porque para mim é estranho, né? Assim, para mim é o mais racional que eu, quando estou aqui na Terra, sofro as ações do dia a dia, dessas relações que eu estabeleço no mundo, né? Dos meus sentidos e tudo isso. Aí, quando a gente vai para esse outro patamar, ele fala que esse anímico ele vai atuar nessas influências que a gente tem nesse campo, mas essas influências são do que nós fizemos. Exatamente. Então, aqui a gente pensou, sentiu e agiu de determinadas formas, né? Esse é o corpo anímico nosso. Quando a gente desencarna, vamos dizer essa palavra, eu levo tudo aquilo que eu fiz aqui, tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu senti aqui. Eu levo para lá para fazer uma purificação.
né? E lá, como a gente tem essa expansão da consciência, eu vejo tudo de forma muito clara. É como se a gente pode usar um termo aqui da material, eu ficasse desnudo, não dá para esconder nada. Aqui eu posso até esconder, né? Posso fazer uma carinha bonitinha e você não sabe o que está acontecendo dentro de mim. Mas lá não dá, segundo o que o Steiner diz. Né? Então, tudo que você fez, tudo que você sentiu, tudo que você pensou aqui, vai ficar bem claro para você lá. E nesse sentido, você vai querer redimir algumas coisas, melhorar algumas coisas. Daí a intenção de voltar. Entendi. Então, na verdade, essas influências são, na verdade, a nossa vivência aqui na Terra, né? Sim, é o que você vai dar conta lá em cima daquilo que você fez aqui. Ou seja, nós estamos perdidos, certo? Ou seja, não temos descanso, né, Cris? Quando vou falar essa história. Uma vez na formação biográfica, quando a gente estava dando os ciclos kármicos, né? De perceber todo esse caminho que a gente faz, toda essa purificação, e uma aluna virou e falou assim: nunca mais eu não vou pôr na minha lápide, alguma coisa assim, né? Descanse em paz, porque não é assim. A gente continua trabalhando lá muito. Bom, muito bem. E agora eu não sei onde eu estou, Cris. Nós estamos na 7ª linha aí desse parágrafo para conhecer. Vai começar aquela frase, isso é o que também ocorreria. Isso é o que também ocorreria caso ela não fosse, em sua vida no corpo, influenciada por este e atraída para ele em suas inclinações. Sem essa coloração, assumida em sua ligação com o mundo corpóreo, logo após a desencarnação, ela seguiria as meras leis do mundo anímico espiritual e não desenvolveria nenhuma inclinação pelo mundo sensível. E assim seria se, por ocasião da morte, o homem tivesse perdido completamente qualquer interesse pelo mundo terreno. Se estivessem satisfeitos todos os seus desejos, cobiças e etc., que o vinculassem à existência abandonada por ele. Na medida, porém, em que isso não ocorre, todo o remanescente nesse sentido continua preso à alma. Para não se incidir em erro, aqui é preciso distinguir cuidadosamente entre aquilo que prende o homem ao mundo, de modo a também poder ser compensado numa encarnação ulterior, e aquilo que o vincula a uma encarnação determinada, isto é, a última em questão. O primeiro é compensado pela lei do destino, do karma. O outro, porém, só pode ser desprendido pela alma depois da morte. Após a morte, segue-se para o espírito humano um período em que a alma vai se desprendendo de suas inclinações à existência física, para então voltar a seguir exclusivamente as leis do mundo anímico espiritual e libertar o espírito. É natural que esse período seja mais ou menos extenso na medida em que a alma tenha sido mais ou menos apegada ao mundo físico. Será curta num homem que pouco se tenha ligado à vida física. E, por outro lado, longa naquele cujos interesses tenham estado completamente vinculados a esta vida, de modo que, por ocasião da morte, permaneçam na alma muitos desejos, ânsias e etc. O meio mais fácil de imaginar o estado em que a alma vive no período logo após a morte é a seguinte reflexão. Tomemos um exemplo extremamente banal. As satisfações de um gourmet.
Seu prazer está na excitação do paladar provocado pelos alimentos. Esse prazer, naturalmente, nada tem de físico, e sim algo de anímico. É na alma que vive o prazer e também a ânsia do prazer. A gente estudou lá atrás, né? Contudo, para satisfazer as ânsias, é preciso o órgão corpóreo correspondente, o palato e assim por diante. Ora, após a morte, a alma não perde logo essa ânsia. Só que agora ela não possui mais o órgão corpóreo, ou seja, o meio de satisfazê-la. É como se então o homem, se bem que por uma razão diversa, cujos efeitos, porém, são semelhantes e também muito mais intensos, se encontrasse numa região totalmente sem água e sofresse de uma sede ardente. É assim que a alma sofre ardentemente pela falta de prazer, por ter sido despojada do órgão corpóreo que o proporciona. Assim sucede com tudo o que a alma deseja e que só pode ser satisfeito mediante os órgãos corpóreos. Esse estado, privação ardente, perdura por quanto tempo a alma leve para aprender a não mais ansiar pelo que só pode ser satisfeito mediante os órgãos corpóreos. E o tempo decorrido nesse estado pode ser designado região das ânsias, embora, claro, não se trata de determinada localidade. Ao adentrar o mundo anímico após a morte, a alma passa a reger-se pelas leis nele vigentes. Essas leis atuam sobre ela e é dessa atuação que depende a maneira como lhe são extintas as inclinações para o mundo físico. Os efeitos serão diversos conforme as qualidades das substâncias e forças anímicas em cujo domínio ela agora está inserida. Eliana, o Cícero. Sim. Desculpa, Helena, interromper a leitura. Não, pode falar. Então, digamos assim que a alma que fica determinada só pelos sensórios do corpo, que no caso seriam os vícios, e aí quando ela se transfere para essa outra consciência, e ela por estar tão vinculada a esses vícios, ela sofre, no caso seria o inferno, vamos dizer assim. Então, o Steiner, ele não, Quer dizer, em determinada palestra, acho que ele faz uma certa referência, que poderia ser ou o inferno ou o purgatório, né, Cris? Purgatório, né, que ele fala? Purgatório. Purgatório, é o purgatório. É como se fosse essa imagem do purgatório, quando você vai fazer essa purificação de todas essas ânsias que não podem ser satisfeitas naquele momento, porque não tem o material, não tem o corpo. sim, sim, tá, Tá? tá, obrigado. Posso continuar? Então vamos lá. Cada uma dessas qualidades fará valer sua influência purificadora, depuradora. O processo que então se realiza é de tal ordem que todo traço antipático da alma vai sendo gradativamente superado pelas forças da simpatia, sendo esta última intensificada até seu ápice. Pois, mediante esse máximo grau de simpatia em relação a todo mundo anímico restante, a alma como, a alma como que se funde nele, torna-se una com ele. Seu egoísmo acaba então por exaurir-se. Ela deixa de existir como um ser inclinado à existência físico-sensível. O espírito é libertado por ela. Portanto, a alma vai se purificando pelas regiões do mundo anímico acima descritos, até que na região da perfeita simpatia torna-se una com o mundo anímico em geral.
o fato de até este último momento de libertação de sua alma, o espírito estar, ele próprio, vinculado a ela, deve-se à sua total afinidade com a alma através da vida. Essa afinidade é muito maior do que a existente entre o espírito e o corpo, pois com este o espírito se acha ligado por intermédio da alma, com a qual, por sua vez, ele está vinculado diretamente. Aliás, ela é sua própria vida. Por isso, o espírito não fica ligado ao corpo em decomposição, e sim à alma, que paulatinamente se liberta. Por sua ligação direta com a alma, o espírito só pode sentir-se desvinculado desta, tendo se tornado uno com o mundo anímico em geral. Na medida em que o mundo anímico constitui a morada do ser humano no período imediatamente posterior à morte, esse âmbito pode ser chamado de região das ânsias. Os vários sistemas religiosos que acolheram em suas doutrinas certa consciência de tais condições conhecem esta região das ânsias pelo nome de purgatório. Olha aí, Cícero. Certo. Fogo purificador. Muito bem. A região mais baixa do mundo anímico é a das ânsias ardentes. Através dela, depois da morte, é eliminado da alma tudo o que esta possui de desejos egoísticos mais grosseiros, relacionados à vida corpórea mais inferior, pois, mediante tais desejos, ela pode experimentar um efeito das forças dessa região anímica. As ânsias insatisfeitas remanescentes da vida física constituem o ponto de ataque. A simpatia de tais almas se estende apenas ao que pode alimentar sua natureza egoística, sendo amplamente superada pela antipatia, que se verte sobre tudo o mais. Ora, os desejos têm por objetivo os prazeres físicos, que não podem ser satisfeitos no mundo anímico. Por essa impossibilidade da satisfação, a avidez é intensificada ao máximo. Ao mesmo tempo, porém, essa impossibilidade também deverá extinguir pouco a pouco a avidez. As volúpias ardentes vão se consumindo cada vez mais. E a alma terá sentido que o único meio de impedir a dor proveniente de tais volúpias é eliminá-las. Durante a vida física, há sempre cada vez mais satisfação. Com isso, a dor da avidez ardente é encoberta por uma espécie de ilusão. Depois da morte, no fogo purificador, essa dor se manifesta abertamente, percorrendo-se as correspondentes vivências de privação. É tenebroso o estado em que as almas aí se encontram. Obviamente, só podem incorrer nesse estado os seres humanos cujas ânsias na vida física tendiam às coisas mais grosseiras. Naturezas com poucas volúpias atravessam-no sem o perceber, pois não têm afinidade alguma com ele. É preciso dizer que as almas são influenciadas pelas ânsias ardentes na mesma extensão em quem tenham tido afinidade com elas em sua vida física. Daí a menor ou maior necessidade de purificar-se nelas. Não se pode designar essa purificação como padecimento no mesmo sentido em que, no mundo sensório, se sentiria apenas como padecimento algo semelhante. É que, após a morte, a alma anseia por sua purificação,
o único meio de ser extinta uma imperfeição existente nela. Paramos aqui, né? Isso. Eu vou parar a gravação.